Bispo, eu servi a Deus como obreiro por 6 anos e eu fui pastor auxiliar por 1 ano e meio, mas eu vim para cá, para esse altar, sem o Espírito Santo. Eu pensava ter o Espírito Santo, mas eu vim para cá sozinho. Eu vim por mim mesmo, eu vim na força do meu braço. Você disse que tinha. Sim, senhor bispo, mas eu não tinha, com certeza absoluta, eu não tinha o Espírito Santo. No altar, como pastor, o diabo encontrou um espaço dentro de mim e ele semeou uma semente. Essa semente germinou e ela deu fruto, que foi orgulho. Eu me tornei um pastor muito orgulhoso. Eu falava assim, senhor, para quem me direcionasse, eu falava, eis-me aqui, mas dentro de mim, eu retrucava dentro de mim as direções que eu recebia. E aí eu falava assim, para mim mesmo, por que eu tenho que me sujeitar a ele, se hoje eu faço a obra de Deus como ele? Por que eu tenho que fazer o que ele está me direcionando, se eu também estou como pastor como ele? E logo veio a minha queda, bispo. Eu caí em prostituição com outro pastor, e eu fui tirado da obra, eu fui removido da obra, e a direção da igreja, os pastores quiseram me ajudar, mas eu estava muito cheio de si, eu era muito cheio de mim, e eu não quis ajuda. E eu decidi mergulhar de cabeça no mundo, eu decidi largar Jesus, eu decidi sair da igreja, e eu fui viver a minha vida lá fora. No começo, foi tudo muito flores. Eu não sofria, eu era cheio de amigos, aonde eu estava, eu era rodeado de pessoas, mas logo o diabo ele se apresentou para mim. Em um período muito curto de tempo, eu comecei a frequentar as baladas, né, as noitadas aí fora, e aí eu conheci o cigarro, eu conheci as bebidas alcoólicas, eu conheci a maconha, e aí tudo que eu fazia eu precisava estar drogado, até que foi me apresentada a cocaína. E em um período muito curto de tempo também, eu conheci a prostituição. Eu comecei a me envolver sexualmente com outros homens, eu comecei a me prostituir com outros homens, e eu fiquei assim por um bom período de tempo, até vir realmente a cartada do diabo na minha vida. Foi quando eu resolvi assumir uma nova identidade. O Sidney, naquele momento, já não existia mais. As pessoas que me conheciam, elas olhavam para mim na rua e elas falavam assim, caramba, você está tão diferente. Porque não havia mais nada do Sidney ali, naquele momento. Eu assumi uma identidade, as pessoas, elas começaram a me conhecer pelo nome de Samantha, eu comecei a me prostituir. De dia eu tinha o meu trabalho normal e à noite eu me vestia de mulher e eu ia para a rua para poder fazer programas com outros homens. Eu lembro, bispo, que teve um sábado que foi o fundo de poço para mim. Eu fui fazer um programa no centro do Rio de Janeiro e eu fiz o programa e eu subi uma comunidade para eu poder comprar droga. E eu fiquei a noite toda me prostituindo e me drogando, me prostituindo e me drogando. E quando amanheceu o dia, já era um domingo, né? Porque nessa ocasião era um sábado e aí já era um domingo. E quando amanheceu o dia, eu fui colocado para fora daquela comunidade, à base de chutes, de pontapé, e eu estava vestido de mulher, eu estava sujo, e eu não estava só sujo fisicamente, a minha alma estava podre, a minha alma estava suja. E eu lembro que quando eu cheguei no pé daquele morro, eu tive um momento de lucidez, e eu lembrei dos domingos que eu passava na igreja, e de como eu era feliz, e eu senti saudade. E eu olhei para o alto e eu falei assim, Jesus, eu nunca te conheci. Eu não sei quem o Senhor é, mas, por favor, me ajuda. Me dá mais uma chance. E eu usei, bispo, toda a minha sinceridade. E eu falei para Deus, Deus, me faz sorrir de novo. E o Espírito Santo, ele estava ali, porque logo depois veio a oportunidade da Vigília do Resgate, dia 20 de janeiro de 2012. Eu nunca vou esquecer esse dia, porque foi o dia em que Jesus salvou a minha alma. Uma obreira me convidou, na época eu até retruquei, mas depois eu aceitei e eu fui. E aquela reunião, bispo, ela foi um divisor de águas na minha vida. Aquela reunião do resgate,
ela foi a luz no fim do túnel, porque eu andava num túnel muito escuro, não tinha saída para o Sidney. Eu cheguei aqui pior que um lixo, porque o lixo a gente consegue reciclar e fazer coisa nova dele. Não tinha como fazer coisa nova da minha vida. Então mostra aí o vídeo. É você. 7 potestades. 7 potestades. Ele foi pastor quanto tempo? 1 ano e 6 meses. Como é que você tirou ele? Ele se prostituiu. Ele se prostituiu? Com certeza. Com quem? Com outro pastor. E o outro tá onde? Eu arranquei a cabeça dele. E só não arranco a dele porque ele quer muito seu Deus. Nesse momento, são agora 1h15 da manhã. Nesse momento, onde está, nesse exato momento, conscientemente, a alma desse outro ex-pastor? Existe um lugar separado para aqueles que um dia serviram e largaram. E eu levo. Não existe um galardão para vocês. Eu também trato de uma forma especial. Você ouviu? Você entendeu? Não entendeu, não? Vou explicar. Ele está dizendo, ele me perguntou assim: não existe um galardão especial para vocês? Inferno. Também existe um lugar especial. Para quem? Para cada um de vocês. Você tá vendo? Para cada um que um dia Serviu ao seu Deus. um dia o quê? Serviu ao seu Deus. O sofrimento. E aí, bispo, depois dessa reunião, começou o meu processo de libertação, onde eu conheci a Natália. Ela já estava como obreira, e ela, juntamente com outro obreiro, começou a me acompanhar. E eu aprendi que a única coisa que afasta a gente de Deus é o nosso pecado. Mas o que aproxima Jesus da gente é a nossa sinceridade. E aí eu comecei a lutar, e aí eu me libertei, eu tive meu encontro com Deus, mas ainda faltava algo, faltava o Espírito Santo. E eu sabia que se eu não recebesse o Espírito Santo, eu não ia conseguir permanecer, eu não ia conseguir suportar as pressões. Foi quando eu usei de toda a minha sinceridade, eu falei: Jesus, se o Senhor não entrar dentro de mim hoje, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui. E eu sei que o Senhor me ama, e eu também te amo, e eu quero te conhecer, e eu quero que o Senhor seja um só comigo. E nesse dia, bispo, tudo mudou, porque depois que eu recebi o Espírito Santo, eu me tornei uma fonte. Eu não estou mais aqui como pastor no altar, mas o meu nome está escrito no livro da vida. Amém. E isso para mim faz toda a diferença. E depois de ter recebido o Espírito Santo, né? E aí, hoje eu estou casado com a Natália. Cadê a Natália? E aí, Natália, como é que é o casamento? Uma bênção. Quem é o Sidney? É um homem de Deus, bispo. Eu costumo sempre falar, né, que assim, a palavra de Deus realmente se cumpriu na vida do Sidney. O passado dele foi lançado no mar do esquecimento, porque não existe vestígio do Sidney que ele conta no testemunho, né? Não existe nenhuma pontinha na vida dele. Ele é um homem de Deus, né? O nosso casamento é uma bênção. Hoje nós servimos a Deus juntos. Quando nós nos conhecemos, eu sempre falava para Deus que eu queria alguém do meu lado que tivesse o mesmo amor pelas almas que eu, que quisesse servir a Deus. Ele foi a resposta da minha oração a Deus, porque nós amamos fazer a obra de Deus junto. Então, assim, né, o nosso casamento realmente é para que o nome de Deus seja glorificado. Então, bispo, hoje a gente tem a oportunidade de cuidar da Força Jovem, mas eu entendo que eu posso ser, através do Senhor Jesus, um formador de homens e mulheres de Deus
que vão estar aqui.